Bem-vindos a mais um episódio dessa série de palestras sobre o capítulo Mateus 13 e as parábolas. Hoje, finalmente, nós vamos iniciar com as próprias parábolas. Até agora, nós temos nos ocupado com uma introdução, vendo o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus, essa expressão tão emblemática desse capítulo. Também temos visto uma panorâmica desse capítulo, temos visto como esse capítulo é estruturado de uma forma até matemática, de uma forma simétrica. É muito interessante ver esses detalhes e nós vimos como isso realmente só pode ser por inspiração divina. Mas hoje, então, nós estaremos iniciando a ver as 8 parábolas em Mateus 13 e vendo primeiramente, então, a parábola do semeador. Essa parábola é uma história que, com certeza, todos nós já conhecemos desde cedo. Já lá na escola dominical, nós ouvimos falar dessa parábola do semeador. Ontem nós vimos essa panorâmica aqui dessas 8 parábolas e hoje então vamos nos ocupar com essa base para todas as demais parábolas. Nós vimos ontem que existe essa primeira parábola do semeador como uma base, uma preparação para a compreensão desse capítulo. Depois uma pergunta dos discípulos ao Senhor Jesus, uma explicação da parábola do semeador pelo próprio Senhor Jesus, que estaremos contemplando em conjunto. Depois um bloco de 3 parábolas, parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento, que formam um bloco que nos mostra o reino dos céus e enfoca no aspecto da evolução exterior desse reino. Depois a multidão é despedida e se segue uma outra trilogia de 3 parábolas, um outro bloco que diz respeito novamente ao reino dos céus, mas agora com um auditório mais reduzido, somente os discípulos, indicando que agora vem alguma coisa que é mais para o círculo íntimo que está com o Senhor Jesus, e assim essas parábolas tratam mais do aspecto interior, da evolução interior do reino dos céus. Depois o Senhor Jesus faz uma pergunta, recebe uma resposta dos discípulos e toma essa resposta dos discípulos como um gancho para falar a 8ª parábola, que finaliza, que resume todo esse pacote de 8 parábolas e foca no ensino e na propagação do reino dos céus. Depois o Senhor Jesus se retira e volta para a sua pátria. A parábola, portanto, do semeador, nos versículos 3, segunda metade, até 9. Esse é o grande tema dessa palestra. Contudo, não queremos deixar de vermos também esses primeiros versículos. E antes de adentrarmos, de fato, nessa parábola, eu gostaria de fazer a leitura do texto bíblico. Vamos então fazer a leitura do capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 1. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Uma 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E leiamos ainda a explicação que o Senhor Jesus dá dessa parábola, a partir do versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra,
logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Até o versículo 23, as explicações do próprio Senhor Jesus dessa parábola do semeador. Agora nós vamos ver a introdução a esse capítulo 13 de Mateus. Nos primeiros 2 versículos, o Senhor Jesus, ele se aproxima de quê? Veremos. Ele sai de uma casa, passa pela praia e entra num barco para falar às multidões, representando ali um corte no Evangelho de Mateus. É algo inédito. Até então, o Senhor Jesus havia falado a casa de Israel. E lembremos que o Evangelho de Mateus apresenta o Senhor Jesus, já no primeiro capítulo, como o descendente de Davi, aquele que, por legítimo direito, é o rei, o Messias de Israel. O Evangelho de Mateus apresenta o Senhor Jesus como o rei, o Messias. E Israel, temos aqui exemplificado na figura da casa. Um lugar restrito, um lugar onde as nações de fora não têm entrada e o Senhor Jesus se encontra ali. Mas agora ele muda geograficamente de localização e como nenhum detalhe nas escrituras é sem a sua razão de ser, também aqui não. Não é simplesmente o fato de que lá na praia havia uma multidão de pessoas querendo ser ensinada pelo Senhor Jesus. Isso era a necessidade exterior que causou talvez a saída do Senhor Jesus da casa para entrar finalmente no barco e falar às multidões. Mas temos algo mais por detrás disso. O mar, a água, os lagos representam na escritura muitas vezes o conjunto das nações. E assim aqui também. O Senhor Jesus, ele se ausenta, ele sai desse lugar restrito, Israel, e se locomove à praia. Ele se direciona agora às nações que até então não tinham direito de participar das bênçãos de Israel. E finalmente ainda ele ocupa esse barco para então, a partir do barco, a partir da água, a partir do âmbito onde as nações estão, se dirigir às multidões, indicando assim que agora as coisas mudaram. Ele vem de Israel e da lei para as nações e a graça. E que maravilhoso é isso! Que agora a palavra do Senhor Jesus, a salvação, a palavra de Deus está aberta a todos. Não mais restrito a Israel. Não se restringe mais à lei. Não, agora a graça entra em ação e se dirige a todas as nações. E essa mudança de posição exterior que nós temos aqui reflete justamente essa mudança de qualidade da fala do Senhor Jesus, do falar de Deus para com a humanidade. De um povo exclusivo, Israel, ele se volta para as nações, para todos. E assim você e eu chegamos também no privilégio de podermos ser agraciados com a palavra de Deus e as suas bênçãos. Que maravilhoso! A parábola do semeador, já falamos agora várias vezes na palestra anterior e também nesse episódio, é a base, a parábola preparatória para todas as outras 7 parábolas que vêm depois. E como podemos afirmar uma coisa dessas? Porque a parábola do semeador em si não parece assim algo tão especial. Tem o seu grande valor, sim, mas base, preparação para todo o demais, sim. Sem essa parábola do semeador, o restante não pode ser compreendido. E quem diz isso não é ninguém menos, ninguém mais que o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 13. Ali ele diz, não percebeis, não compreendeis esta parábola, que se refere à parábola do semeador. Como, pois, entendereis todas as parábolas? Vejamos a importância dessa parábola do semeador. Não percebeis ela? Vocês não compreendem ela? Se não compreende essa, como vai entender o resto?
ela é a chave para a compreensão das demais. Temos agora também uma nova atividade do Senhor Jesus. Ele havia olhado em Israel, muitas vezes visto sob a figura de uma figueira por fruto. Ele havia também olhado em Israel, visto sob a figura da figueira por fruto. Mas o que vocês acham? O Senhor Jesus buscou e achou nada. Não havia fruto lá onde deveria ter fruto. E o que ele faz? Ele entra em uma nova atividade. A atividade do semeador que saiu a semear. Também aqui, de novo, essa expressão importantíssima, essa expressão significativa. Ele havia saído da casa, o semeador saiu a semear. Ele não está mais buscando fruto na videira, não está mais buscando fruto na figueira, ele sai para lançar a semente. O Senhor Jesus, ele toma agora um caráter novo, e com isso ele inicia uma obra nova, em graça. Em Titus, capítulo 2 e versículo 11, nós lemos o seguinte: porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Essa é a obra nova, o caráter novo dessa obra do semeador que ele executa em graça. Ele não se importa nem um pouco com o lugar onde a semente cai. Ele simplesmente lança a semente. E toda a humanidade é alvo dessa semeadura. Não é mais restrito à videira e à figueira, a Israel, mas sim a todos. Ele vai para o campo. E o campo é o mundo. Mateus 13 diz isso, Mateus 5 exemplifica com uma outra parábola. Muito bem. Qual que é a simbologia dessa parábola? Antes de compreendermos o sentido espiritual, temos que nos ocupar com os símbolos individuais. Temos ali o semeador. Não é um semeador. É o semeador saiu a semear. Vejamos que até esse pequeno artigo, o, é importante. Não são muitos semeadores. Não é um semeador qualquer. Não é um profeta qualquer. Não, é o semeador. O próprio Cristo, ele inicia na forma do Filho do Homem, versículo 37, menciona isso. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ele sai a semear. Só existe um semeador. Agora, um ou outro talvez diga, sim, mas não é a obra que nós temos que fazer? Já já nós vamos chegar lá. Porque agora o Senhor Jesus, e como esse capítulo trata muitas vezes do reino dos céus, já vou deixar esse pensamento aqui. Ele saiu a semear, mas se ausentou. Agora ele continua essa obra a partir do céu. E ele o faz como? Primeiramente, ele continua nos discípulos. Depois ele continua em nós. Depois ele continua no remanescente futuro. E ali nós já vemos a abrangência dessa parábola. Ela não abrange, ela não alcança apenas a época da graça na qual estamos nós vivendo. Ela começa antes da época da graça, lá com os discípulos, pregando o evangelho do reino, lançando a semente. Depois, essa obra continua nos discípulos quando eles entram na dispensação da graça e continua em nós. E depois do arrebatamento da igreja, ele vai continuar a sua obra de semeadura no remanescente futuro, novamente pregando o evangelho do reino para a entrada no reino milenar. E vejamos, eu sublinhei sempre nós, no. Não é os discípulos que estão semeando, não é nós que estamos semeando, não é o remanescente futuro que está semeando. Às vezes nós nos expressamos dessa maneira e dizemos, não, temos que lançar a semente. Sim, eu mesmo falo às vezes assim. Mas nós temos que ter sempre a consciência de que não é eu, não é você, não somos nós que estamos lançando a semente, não somos nós que estamos fazendo a obra. É Cristo, a partir do céu, trabalhando em e por meio de nós. Ele é o semeador, ele lança a semente. O que vem a ser a semente, então? A semente é a palavra de Deus. Essa própria explicação aqui diz isto.
Versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino. Aqui especificamente em Mateus, a palavra do reino. Outros evangelhos, Marcos e Lucas, falam da palavra de Deus. Essa palavra de Deus é semeada no coração. Vejamos a importância também da palavra de Deus nessa semeadura. Uma pregação do evangelho, das boas novas, seja o evangelho do reino, seja o evangelho da graça, não funciona sem a semente correta. E a única semente que pode produzir fruto no coração do ser humano é a palavra de Deus. Mas a semente também aqui é comparada às próprias pessoas, por uma certa razão. Versículos 20 a 23, quando o Senhor Jesus explica essa parábola, ele diz, no versículo 19 já, o que foi semeado no seu coração. Ali se refere à semente, à palavra. Logo em seguida, este é o que foi semeado junto ao caminho. E a partir daí ele fala o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Então aqui é aquele que foi semeado. É uma pessoa, são as pessoas. E já vamos falar mais sobre isso. Apenas agora eu vou mencionar, a razão é que a semente em si é uma semente. Não tem responsabilidade nenhuma diante de Deus. A semente é a palavra dele. Mas é semeado no coração e com isso a pessoa que ouve essa palavra se torna responsável e assim se torna também uma semente. Uma semente responsável diante de Deus para produzir fruto. Temos 4 tipos de solo mencionados nesta parábola. 4 tipos de terra. Estados de coração. Porque o Senhor Jesus diz que é semeado no coração. Primeiro, vamos ver esses terrenos. Os terrenos são à beira do caminho. Temos os pedregais, onde tem muita pedra, laje, um pouquinho de terra em cima. Os espinhos, um solo que produz muito espinho. E temos a boa terra. E observemos bem nessa parábola que o semeador, como eu disse, não se importa de onde cai a semente. Ele não faz questão de ser exato na semeadura a tal ponto que as sementes caiam só em boa terra. Não. Ele lança a semente. Caia no caminho, caia no pedregal, nos espinhos ou na boa terra, tanto faz. E vejamos que desses 4 solos, apenas em 25% desses solos, 1/4 desses solos, um único solo traz fruto. O restante é aparentemente perdido. Fica infrutífera, sem fruto. Agora, nenhum solo é bom por natureza. A boa terra, ela não é boa terra por natureza nos corações. Não podemos tirar a conclusão agora dessa parábola que existem 4 tipos de pessoas, 3 tipos são infrutíferas e um tipo é frutífera porque já existe boa terra. Não. O Senhor Jesus, aqui nesta parábola, ele enfatiza o fato, a ação da semeadura e o resultado, o produzir frutos. Ele apenas constata qual tipo de solo, de fato, produz fruto. Ele não nos explica nesta parábola como, por exemplo, uma terra que se assemelha àquela terra à beira do caminho, ou com os pedregais, ou que está cheio de espinhos, se torna uma boa terra. Isso é tema de outras partes das Escrituras. Não é o foco aqui. Então não tiremos conclusões erradas dessa apresentação. A motivação dessa parábola, o objetivo dessa parábola, não é nos ensinar de como acontece a mudança desse solo. Simplesmente constatação e ênfase na semeadura e na produção do fruto. A primeira semente é aquela que cai ao pé do caminho. Os versículos 4 da parábola e 19 da explicação nos falam disso. O que ou aquilo que foi semeado e aquele o que foi semeado. A semente, como eu disse já, a palavra de Deus, aquilo que foi semeado, em si mesma não tem responsabilidade. É simplesmente semente. Tem o poder de vida nela e sob as condições corretas vai produzir vida. Existe a pessoa que recebe, aquele que foi semeado. E esse sim
tem responsabilidade diante de Deus, de receber essa semente e produzir o fruto devido. Nos 4 casos de solos, a coisa decisiva é a atitude frente a essa responsabilidade pessoal para com a palavra de Deus. Qual é a sua, qual é a minha atitude quando recebemos a palavra de Deus? Como tratamos com isso? Qual é a nossa reação à recepção dessa semente? Porque os 4 tipos de solos estavam recebendo a semente de uma ou de outra maneira. A simbologia continua. O coração é mencionado aqui como o receptor da semente, versículo 19. O coração, na palavra de Deus, exemplifica a sede das afeições, mas também o ser humano responsável com a sua central de vontade própria. O coração é o lugar de onde saem as decisões, onde está a vontade do ser humano responsável diante de Deus, também a sede de suas afeições. Temos as aves. As aves chegam-se àquela semente que caiu junto ao caminho e comeram essa semente, as aves do céu. As aves também recebem uma explicação do Senhor Jesus. Nós podemos aplicar essa parábola agora, primeiramente, a Israel enquanto nação. Os judeus se recusaram a aceitar a palavra do reino e novamente o farão, exceto o remanescente, lá no futuro, depois do arrebatamento, antes da volta do Senhor Jesus em poder e glória para o estabelecimento do reino na terra visivelmente. Já naquele momento também foi assim. A multidão e os judeus, de forma geral, recusaram-se a aceitar a palavra do reino. Apenas alguns poucos aceitaram, entre eles 11 dos 12 discípulos. Falamos em algum momento que as parábolas desse capítulo, ou uma parábola de forma geral, muitas vezes, além da sua aplicação direta física, natural, tem aplicações proféticas, tem aplicações práticas, tem aplicações para nós também. E aqui podemos agora fazer uma aplicação, além da aplicação a Israel enquanto nação, ao pecador. E essa aqui é geralmente a aplicação que a maioria dos cristãos faz. Veem, como muitas vezes nas escrituras, apenas o lado do evangelho. Isso não é errado. O evangelho está embutido ali. O evangelista deve e pode fazer uso também dessa parábola. Mas não é só isso. E talvez devemos nos desprender um pouco dessa nossa visão unilateral e ampliar um pouco a visão nossa para a grandeza, para a amplitude das escrituras e fazermos então também aplicações a outras coisas, como aqui a Israel, ao pecador ou depois também a nós mesmos enquanto crentes. Bom, quanto ao pecador, vemos um coração endurecido por muitas influências, pela mídia, pelos passatempos. O coração se torna imune à palavra de Deus. Não quer aceitar. A semente não consegue penetrar, fica na superfície, deitado em cima, talvez coberto por um pouquinho de poeira. Mas as aves, Satanás e seus demônios, têm facilidade para arrebatar essa semente, para fazer ela totalmente infrutífera, inútil, acabar com ela. Nessa parábola aqui, em esse solo, ao pé do caminho, o inimigo das almas é Satanás. E nós vamos ver logo mais que o Senhor Jesus não escolheu simplesmente 3 ou 4 solos aqui, porque ele queria 3 ou 4 solos. Não, ele teve uma intenção por detrás disso. Os primeiros 3 solos nos apresentam os 3 inimigos também nossos, do crente e do ser humano de forma geral, que são Satanás, em destaque aqui ao pé do caminho, que é a carne e o mundo. Aqui na aplicação ao pecador, então, o coração endurecido pelas coisas desse mundo e Satanás arrebata a semente. O inimigo vem. O coração se tornou imune, insensível. E nós, enquanto salvos, já somos salvos, não precisamos nos preocupar com a salvação eterna. Essa é líquida e segura. Nenhum salvo verdadeiro que uma vez se reconheceu pecador diante do Senhor Jesus, diante de Deus, aceitando a obra do Senhor Jesus lá na cruz do Gólgota, confessando os seus pecados, crendo nele, comprado pelo sangue de Cristo agora, se perderá outra vez. É impossível. Essa doutrina é uma doutrina falsa que não condiz
com o ensino das Escrituras. A palavra de Deus é muito claro quanto a isso. Ninguém os arrebatará da minha mão e da mão do meu Pai. Uma dupla segurança. Mas isso não quer dizer que o salvo agora pode viver do jeito que ele quiser. Ele tem uma grande responsabilidade também para com a palavra de Deus e o seu andar neste mundo em separação, em santidade, dedicado a Deus. Também em nossas vidas, em nosso coração, pode haver áreas semelhantes àquelas ao pé do caminho, áreas endurecidas. E quantas vezes já nós temos experimentado isso? Se formos sinceros, olhando para nós mesmos e também quando observamos os nossos irmãos e irmãs, a cristandade de forma geral e principalmente aqueles que verdadeiramente são salvos, quantas áreas do nosso coração não há que são como o caminho endurecido? O Senhor nos fala alguma coisa, nós ouvimos ou lemos a palavra, mas porque aquilo de repente não condiz com as nossas ideias e concepções pré-concebidas, nós rejeitamos. O coração naquela área se tornou imune à palavra de Deus. E será que é a atitude correta? Essa semente que cai ali, também no meu coração enquanto crente, nessa parte endurecida, fica infrutífera. E não é isso que o Senhor quer. Ele espera fruto. A próxima semente é lançada sobre o solo que é chamado aqui de pedregais. E é interessante que o Senhor diz no versículo 5, parte caiu em pedregais. Depois, no versículo 20, o que foi semeado em pedregais é o que houve, etc, etc. Temos ali uma expressão interessante. Em pedregais, na verdade, significa sobre pedregais. Imaginemos esse pedaço de terreno aqui que está circulado com esse círculo azul. Ali nós temos uma parte rochosa que, vindo daqui desse terreno esverdeado, com plantação, com capim, ervas, não se vê. De cima é verde. Por baixo, somente nesse corte do terreno, fica visível que tem muita pedra aqui, que tem lagem, que realmente tem uma rocha por debaixo daquilo. E em cima, temos apenas uma fina camada de terra. E essa fina camada de terra, ela pode receber uma semente, essa semente brota, e se for realmente uma laje pedregal por debaixo, essa semente vai criar uma certa raiz, sim, pouquinho, vai crescer um pouco, mas não tem capacidade de se tornar uma planta vigorosa, uma planta forte e frutífera. Por quê? Porque a semente nasce sem chance de enraizar e chegar à água. O sol seca essa semente. E aqui se diz que a palavra é recebida com alegria. Logo com alegria. A palavra vem recebida, alegria total. Mas isso é muito superficial e sem um verdadeiro arrependimento. A palavra sim causa alegria, mas depois do arrependimento, não antes. Continuando na simbologia desse solo, pedregais, é pior e ainda mais duro que o caminho. Tem uma aparência exterior melhor. Uma fachada boa, porque tem terra aparentemente. Mas por debaixo, muito mais duro que o caminho. Pior, pouca terra, superficialidade. E quantos cristãos não existem hoje em dia que são superficiais? A aparência para eles é tudo. Quantas pessoas neste mundo são superficiais? Cada vez mais. Nada se aprende mais direito. Até mesmo na vida natural. Se estuda até a próxima prova e apenas o tanto que é suficiente para passar e já se esqueceu de novo. Superficial não fica. Com a palavra de Deus não é diferente. O sol, comparado aqui à angústia, às perseguições, sejam elas perseguições violentas ou não tão violentas assim, secam essa semente. E ela fica minguando, secando e não traz fruto. O inimigo aqui é a nossa própria carne. A aplicação a Israel enquanto nação. Muitos, diz João capítulo 8, versículos 30 e 31, creram pelos milagres, mas, ainda assim, no mesmo capítulo 8 de João, procuravam matá-lo. O grito de Hosana e o grito crucifica-o estavam próximos. As mesmas bocas falavam ambas as coisas. Que dureza de coração. E no futuro, o remanescente judeu, o que eles vão fazer? O remanescente verdadeiro espera por Cristo. Felizmente existe esse remanescente. Mas os demais, o povo judeu como um todo, Israel como nação, vai aceitar
o anticristo, em detrimento do Cristo verdadeiro. E novamente queremos aplicar esse solo, pedregais, ao pecador. Alguns, até mesmo quando ouvem a palavra de Deus, são impressionados pelos pensamentos divinos. A consciência, porém, não está sendo alcançada. Está duro, duro igual uma pedra, igual rocha. Impressão superficial, não desce. Não tem como lançar raiz e enraigar ali. A consciência está dura, morta. Morta não, mas dormente, talvez seria uma expressão melhor. E o que os pregadores fazem? Nós temos que pregar o evangelho, esses também têm que ser alcançados. E realmente tem algumas passagens na Bíblia que são muito duras. Falar de inferno, falar de condenação eterna. Não, nós precisamos falar do amor de Deus. Deus ama a todos. O pregador adocica o evangelho. Só que assim como na vida natural, o açúcar e também os adoçantes são um ingrediente altamente nocivo à saúde do ser humano, pelo menos nas quantidades enormes consumidas e da maneira como são consumidas hoje em dia. Assim, esse evangelho açucarado também é altamente danoso ao pecador. Impressiona por sentimentalismo, mas não alcança a consciência, que está endurecida. Não traz fruto. E a aplicação ao salvo, aqui podemos pensar em nós de novo. Será que nós, enquanto salvos, embora tenhamos experimentado tão grande salvação, temos ainda um sentimento real pelo pecado e uma consciência do preço que o nosso Senhor Jesus pagou para me remir a mim e a você? Pensemos um pouco nisso. Ou será que existe uma parte do nosso coração endurecida a tal ponto que se assemelha aos pedregais, a uma pedra, a uma rocha, a uma laje de pedras, com pouca terra em cima, uma aparência bonita, mas a nossa carne quer outra coisa e faz outra coisa, e por isso a consciência também nossa está endurecida e não quer mais ouvir, rejeita certas coisas. Quando vem a angústia, a perseguição, nós abrimos mão de tudo em prol da suposta união, comunhão, amor. Tudo isso tem o seu lugar e é importante, mas precisa ser equilibrado e ajustado conforme a palavra de Deus. Temos nós também apenas uma alegria superficial? Que conferência maravilhosa que tivemos nesses dias, por exemplo. Que reunião maravilhosa, que pregação maravilhosa. Ficamos impressionados. Que alegria de ouvir essas verdades, esses conselhos, esse encorajamento. Mas aquele irmão, de repente, também falou alguma coisa que se assemelha mais a uma exortação. E era para mim, só que o meu coração, a minha carne, não deixou porque está dura como uma pedra naquele lugar. Eu não quero isso. Superficial. Que não seja isso também verdade quanto a nós. Quanto ao pecador, é verdade. Quanto ao salvo, pode haver áreas na sua e na minha vida que se assemelham a isso. Continuando, o que é preciso então para mudar isso? Um arrependimento verdadeiro, e o efeito primário que a palavra causa é tristeza. Tristeza para arrependimento. A alegria vem depois. O Senhor, ele não pode derramar alegria em seu coração se antes não houver a tristeza e o arrependimento profundo daquilo que foi atingido por aquela palavra. Aqui nos pedregais é o contrário. É recepção da palavra rapidamente, alegria total, mas não teve nenhum efeito profundo lá no coração. Uma confissão real e verdadeira é necessária. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que falaram: eu pequei. Também isso pode haver com muita facilidade e rapidez, aceitando, ouvindo aquela palavra e de fato dizendo: isso é verdade, eu pequei nesse ponto. E a gente acha que aquilo foi uma confissão. Não, agora o Senhor me perdoou, todo mundo tem que me perdoar também, quando crente. E quando incrédulo, também temos essas reações. E na Bíblia também há vários exemplos de pessoas que falaram isso. Eu pequei. Uma era o faraó. Ele foi salvo. Um Balão. Eu pequei. Foi salvo. Acã. Sim, eu pequei. E vocês me mostraram que eu pequei. Então, o que eu vou fazer?
Não posso mais fugir, não posso mais negar, então eu pequei, vou confessar. Foi salvo. Saul, eu pequei, foi salvo. Alguns acham que sim. Pessoalmente, acredito que não. Davi, eu pequei, foi salvo. Simei, eu pequei, foi salvo. Judas Iscariotes, pequei. E o filho pródigo também. E dessa lista toda, apenas 2 desses foram salvos com certeza, e com toda certeza são figuras de um verdadeiro salvo. Davi e o filho pródigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desses 8 personagens, apenas 2 tiveram um arrependimento verdadeiro, uma confissão real. E você e eu? Não enganemos-nos a nós mesmos. O que acontece aqui sobre os pedregais é que a semente fica sem raiz, a angústia e a perseguição vem e a semente seca. De fato, ela fica sem vida. Logo recebe a palavra e logo se ofende, diz Lucas 8, versículo 13. Vem a adversidade, logo se ofende. Com a mesma rapidez que a palavra foi recebida, a ofensa também está ali. E daí a palavra vai embora, sem fruto. E você? E eu? Terceiro tipo de solo e o terceiro inimigo, entre os espinhos. A semente, na verdade, aqui cai no versículo 7, e outra caiu entre espinhos, e depois no versículo 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, etc, etc. É interessante que aqui, no texto original, nós temos 2 palavras diferentes. O Senhor Jesus está falando que a semente cai sobre os espinhos, e depois ele fala que cai entre os espinhos, que foi semeado entre. E ele não faz essa diferenciação também sem uma razão. E é até um pouco triste que as nossas traduções não fazem essa diferença leve, contudo importante. Tem uma razão de ser por detrás disso, até mesmo na prática. Quando você vê um campo preparado para a semeadura, todo esse campo é marrom, terra, que ele foi trabalhado. Contudo, e isso qualquer um que já plantou alguma coisa, até mesmo na sua própria horta, ele vai perceber isso. Você semeia a semente boa e você tem certeza, na embalagem até diz, sementes selecionadas, sem 99,9%, sem impurezas, e você semeia, e na hora de nascer, veja que coisa. A planta semeada nasce, mas tem outras plantinhas nascendo também, muito mais vigorosas. Eu não semeei elas. Estava lá somente terra. De onde que vem? E assim é com os espinhos também. O espinho, ele é muito vigoroso, mas se você tira ele, fica a raiz ali embaixo da terra. Então a semente, a boa semente, cai sobre os espinhos, literalmente. As raízes dos espinhos estão lá espalhados dentro da terra ainda. A semente agora, a boa semente, cai em cima. E o que acontece? A semente é sufocada, porque a planta boa está nascendo e os espinhos, com muito mais vigor, também estão nascendo, sufocando a semente boa. É essa figura que o Senhor Jesus está usando. Por isso ele diz, a semente está entre também depois, ou no meio dos espinhos. Esses espinhos são mais vigorosos. Então, primeiro a semente cai sobre os espinhos, depois, quando começa a crescer, o espinho cresce mais rápido, aí ela está entre os espinhos. Então, nós entendemos essa figura na prática e agora vamos de novo procurar pela simbologia e o seu significado espiritual. Os espinhos mostram um coração que está cheio de raízes más. E essas raízes más se desenvolvem rapidamente, que são os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, os deleites da vida, da maneira de viver, enfim, o mundanismo.
Aqui o inimigo é o mundo. Já tivemos o inimigo Satanás e os seus demônios. Tivemos como inimigo a carne. E agora aqui entre os espinhos temos como inimigo nosso o mundo. Podemos aplicar essa parábola nesse solo a Israel de novo enquanto nação. Israel se conforma com as nações e os seus cuidados. Ainda que hoje já tenha um Estado próprio, muitos israelitas não estão nem aí por Deus. A gente sempre tem essa opinião, essa ilusão. Israel, povo de Deus, eles são judeus, eles observam a lei. Sim, alguns dão bastante ênfase nas coisas exteriores da lei. Já a grande maioria vive em conformidade, assim como as demais nações, com os seus cuidados. Um exemplo na Bíblia é o próprio jovem rico, aqui nesse capítulo 19 de Mateus. Uma aplicação ao pecador, então. O mundo não deixa a palavra nascer e crescer, não lhe dá espaço. Hoje ainda eu ouvi que a informação, a quantidade total de informação produzida no mundo hoje se duplica a cada 12 horas. Ou seja, em um dia, quadruplica a quantidade de informação produzida nesse mundo. Em tempos passados, isso demorou séculos para acontecer, em torno de 500 anos. Depois, esse espaço de tempo já ficou bem mais reduzido, em uns 50 anos mais ou menos. Hoje está em 12 horas. Então imagine, a palavra de Deus não é um livro tão grosso assim, que a gente também não possa estudá-lo a fundo. As pessoas leem livros muito mais extensos do que a Bíblia. Mas para a Bíblia muitas vezes não se tem tempo. E aí tem tanta informação que o mundo despeja sobre nós, de todas as fontes. Pela internet, grupo de WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociais de forma geral, o Twitter, os jornais, até ainda mesmo assim o telefone fixo. Quantas vezes não toca o telefone, você atende? Propaganda. Muita coisa, muita informação, informação útil, informação não tão útil assim, informação maligna, nociva, e por isso eu não estou condenando nenhuma dessas fontes de informação, utilizando elas da forma correta. É uma coisa boa, estamos fazendo nesse momento também, estamos utilizando a internet. Quem está ouvindo recebe informação, mas tudo isso que há no mundo são os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, os deleites dessa vida, a informação que há. Tudo isso faz com que a palavra de Deus não consegue nascer e crescer. É sufocado, não lhe é dado espaço. E o pecador, nessa situação, difícil ele se converter. E a aplicação a nós? Bom, não é tão difícil, né? Vocês já devem ter percebido agora. Os perigos são igualmente ali para o crente. Ele jamais perde a salvação. Mais uma vez eu ressalto isso. A salvação não se perde. Mas o cristão entra em inquietude, em desespero. Ele vai na onda do mundo e a palavra de Deus não ganha espaço em algumas áreas, de novo, da nossa vida. Vamos equilibrar as coisas também ali e deixar com que os espinhos sejam erradicados e que a palavra de Deus possa enraizar e crescer. 3 solos infrutíferas. 3 inimigos: Satanás, a carne e o mundo. E o resultado final? Perdição eterna. A palavra não cresceu, não produziu fruto, e a perdição eterna é o resultado. Novamente, não para o crente. Para o crente, eu diria, não é a perdição eterna, mas é uma perca eterna. Por quê? Porque nós perdemos parte que poderia ser produzido como fruto que permanece para a eternidade. E não foi produzido. Então é perdição, perca eterna. Mas felizmente também existe aquele quarto solo, a boa terra. Uma parte cai ali. A semente cai em boa terra e ali produz.
100 vezes, 60 vezes, 30 vezes. A palavra é ouvida, portanto, e compreendida e produz fruto naquela pessoa, naquele coração, naquele solo. Que bom! É isso que Deus quer. E observemos aqui também, há medidas diferentes de fruto. Uma compreensão menor, maior. Um crente, ele recebe a palavra e compreende pouca coisa. E coloca aquilo em prática, um fruto pequeno. O outro produz muito. E muitas vezes nós ficamos admirando aquele que aparentemente produz muito. E pensamos que somos inferiores a ele. Não somos. Somos iguais diante do Senhor. Mas ele nos colocou lado ao lado com capacidades diferentes, compreensão diferente. A produção do fruto é diferente em cada um. É menos, é mais. As medidas são diferentes, mas nenhuma semente que cai em boa terra fica infrutífera. Não tem nenhuma semente aqui que produziu zero. Que alegria para o Senhor de ver que ele semeou. Caiu em boa terra, e ali há alguns onde produz, todos em boa terra produzem fruto. Comparado ao todo, há alguns que estão produzindo fruto. A boa terra representa um coração bom. E já falei lá no início que a questão de como se tornou esse coração de mal em bom não é abordada aqui nesta parábola. A aplicação a Israel de novo enquanto nação. O remanescente, ele ouve e compreende. Isso já foi assim ali no momento do Senhor Jesus estando na terra. Alguns discípulos, Simeão, Ana e outros, ouviram, compreenderam, produziram fruto. O remanescente no futuro também ouvirá e compreenderá e produzirá fruto. Entrará no reino visível, no reino milenar, quando esse reino do céu se torna o reino milenar visível aqui na terra. E aplicando ao pecador, ali também há alguns que se assemelham à boa terra. Eles ouvem, compreendem, creem e produzem fruto. E no salvo a mesma coisa. Ouve, compreende, crê e produz fruto. O Senhor, ele espera de cada um de nós que sejamos salvos, pessoas crentes, verdadeiramente, assim como ele espera, pessoas que ouvem, que compreendem, que creem e produzem frutos. Não pessoas que se assemelham àqueles outros 3 tipos de solos. Que seja o nosso anseio, o nosso esforço também de nos comportarmos como pessoas que se assemelham, semeados em boa terra, produzindo fruto para a eternidade, em medidas diferentes, mas sempre com fruto. Temos a responsabilidade e o fruto. O semeador saiu a semear, sem se ocupar para onde que a semente caísse. Se for ao pé do caminho, se for nos pedregais, entre os espinhos ou em boa terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você e eu, nós temos ouvidos. O nosso coração tem ouvidos. E aí nós temos essa responsabilidade. Quem tem ouvidos para ouvir, para que servem para ouvir, que faça então o quê? Ouça. Estamos ouvindo? Estamos compreendendo, colocando em prática, produzindo fruto? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na sequência, nós vamos nos ocupar em outro episódio dessa série com a segunda parábola, a parábola do joio no meio do trigo. E tomamos um pouco mais de tempo agora nessa primeira parábola, que, como eu disse, é a parábola que
o próprio Senhor Jesus diz que ela é a base para a compreensão das demais. Assim também essa segunda parábola do joio no meio do trigo vai tomar um pouco mais de tempo, ela não é uma parábola tão curta, e também ela recebe uma explicação da parte do próprio Senhor Jesus. Então, peço a paciência de vocês e conto com vocês também nesse próximo episódio. Que o Senhor os abençoe a todos e nos vemos lá. E quem ainda não assistiu, fica a sugestão, assistem também os 2 episódios introdutórios a esse capítulo 13 de Mateus.